sempre com aquele medo. Não é só do Covid, como também do cancelamento. Ai, medo. Não é isso? Muito. No final de semana, quebramos a rede no final de semana. E tudo faz parte do grande show. Exato. E por isso que a gente sempre continua aqui com um sorriso no rosto e a toba na mão. O que foi, ó? Salve, salve. Salve, fazendo um bom trabalho aí, o Brown, né? Salve. Como é que tá o Pinho? Tá acompanhando o Pinho? Tá lá no Tô antagonista? Tô no antagonista, né? Todos os dias fazendo a nossa coluna, né? Antagonista, né? Fazendo todas as nossas colunas aí diárias. Dando parabéns aí pro Brown, fazendo um excelente trabalho no Pingo dos Is com o meu compadre Augusto Nunes e Zé Maria Trindade. Boa sorte. Meu Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro? E o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro tá naquele estado, né, amigo? Temos que fazer, trabalhar bastante pra conscientizar. Vamos tomar um chopp lá. Eu vou ser o Andreasa. Saudade, saudade. Vai ser gostoso, Emílio, vai ser gostoso. Muito bem. Break. Então um break rapidinho. Próximo bloco, Constantino. Aí sim. Nossa. Pelo amor de Deus, é toda segunda. Bem aí. O que foi, ó? É toda segunda. Eu já vou falar com o Tutinha. Tem reunião hoje. Constantino. Qual vai ser o assunto hoje, Constantino? Tem aí o... Tem bastante coisa pra Kanye falar West. com o Constantino. Tem essas questões, tem as questões dos Estados Unidos, do Kanye West, que o gordão dele lembrou. Tem as questões do Mandrião com... Respeita, velho. Não, que respeita o cacete. Você que tem que me respeitar, eu sou mais velho. Vai ser cancelado, Aí tem a questão do Mandrião com o remédio. Tem um monte de polêmica também do Queiroz também. É do Queiroz? Já acharam o Queiroz já, porra? Não, mas tem a mulher dele. Vira o disco aí, O senhor ó. tá desatualizado, como sempre. Vira a porra do disco, velho. Cuidado com ele, o negão atrás do senhor. É só dar um cutuquinho só. Muito bem. Essa dia. Vamos pro break. E hoje a presença diretamente da Suécia, Adrilho querido. aqui Lá de conversando com o nosso Zé Suécia. querido Narlock. Querida. O Narlock vai estar aqui hoje também. Então vamos trabalhar? Então tá no ar o Pânico aqui na Jovem Pan, a gente volta. Eu tenho na TV. Você tem na TV? Na TV. Mas sua é nova. O Sammy tem Nova, TV no tem uns banheiro. 2 anos. A minha TV Samsung é velha e não tem o aplicativo. Porra, sério? Eu acho que sim. Não é, acho que Eu tem. também não sei mexer. Quem mandou você Só não colocar estudar na casinha, como né? Essa também é velha, minha Tem que TV é botar velha. os filhos pra instalarem. Minha TV é velha também. Muito Mas bem. não, aqui tá. Vamos trabalhar? Claro. Consta. É o Consta? É ele mesmo. Consta já? Quem falou? Imediatamente? Imperador. Olha, ó. A carinha dele. Tá a posto. Muito bem, então Claro temos que vou dar aqui, esse senhoras e cenário senhores, aí. diretamente dos Estados Unidos, ele com aquela conexão 10G. Meu querido Rodrigo Constantino, ele que muita gente concorda com as opiniões, Sim. muita gente discorda das Não, opiniões. no programa a maioria concorda. Lá aqui no chat, os nossos ouvintes gostam muito. Mas o importante é que são opiniões livres, independentes. É o jornalismo independente da Jovem Pan, na voz de Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida. Ele que está lá com a toba na mão, Mais ou menos. porque lá os coronavírus estão pegando e parece estar voltando para trás. É isso, Constantino? Fala, Emílio. Boa tarde a todos. Sim, aqui aumentaram muito os casos, mas eu fiz até aglomeração aqui com churrasco com os amigos ontem. Porque a gente tem que continuar vivendo, né? E eu tô mais paz e amor essa semana, que eu já enfrentei petista, olavista, radical de centro, mas agora eu tô com medo de ser cancelado pela meninada aí do TikTok, que eu nem sabia o que é. Essa meninada me deixou apavorado, eu não vou mais falar nada muito polêmico e controvertido, que eu quero paz. Você quer sossego, né? Tim Maia. Mas a gente tá vivendo num momento muito conflituoso e a audiência gosta disso. A audiência, o combustível da audiência é essa discussão, mas o importante é a gente levar a discussão para que todo mundo tenha a sua voz. Claro. Nada de totalitarismo aqui. Cada um fala o que quer, tem a sua responsabilidade. É isso aqui importa. Claro. A gente quer exatamente viver a liberdade que é difícil conquistar. E fácil perder. Liberdade republicana. Perder a liberdade, você Senso de humor é sinônimo de liberdade. Perder a liberdade é 2 palitos. É uma assinatura e acabou. Agora, para ganhar, guerra, Isso. né? Anos e anos. Não, e não foi o que o professor Papagaio pensa, Aí, não ó. foi a Revolução Francesa. Não esquece de mim. Em nome da liberdade, mas ali só teve guilhotina mesmo. A Revolução Americana, Não. essa sim precisa ser enaltecida. O senhor tem uma deturpação histórica Isso aí na cabeça, tem que- uma coisa, né? Você sabe que eu tava assistindo outro dia, cara. Eu tava assistindo, é um musical chamado Hamilton. É Sim. do cara chamado Alexander Hamilton. Que é o cara que tá na nota de $10. É o cara. E é aquele momento, né? Ele lutou aí. Porra, foi punk aí. Os Estados Unidos foi punk. Porque os Estados Unidos
ganhou uma guerra contra a Grã-Bretanha, né? Contra a potência mundial e um exército de merda, né? 300 de Esparta, praticamente. Exatamente. George Washington liderando. Sim. Agora, Emília, é por isso que me deixa mais otimista, mais confiante, porque tem muita gente hoje vendo aí com preocupação essa coisa toda de cultura do cancelamento, Black Lives Matter, Antifa. E eu penso assim, os Estados Unidos já aguentou o rojão nesse início aí dos pais fundadores. Depois teve a Guerra Civil com Lincoln, que também matou ali 600 mil pessoas, tinha 30 milhões de habitantes, é como se morresse 6 milhões hoje. Passou pelo fim da escravidão. Depois, na década de 80, já no século XX, eu estou lendo até um ótimo livro que a querida Ana Paula Henkel também usou como fonte para a aula introdutória do curso dela, que é sobre o presidente Reagan, junto com a Thatcher, junto com o Papa João Paulo II. Esse trio de heróis enfrentou ali as ameaças terríveis dos comunistas, do Império Soviético. E não é essa garotada aí que tá fazendo cultura de cancelamento e derrubando estátua que vai colocar a civilização, o mundo livre de joelhos, não. Nós vamos vencer. Mas, ô Constantino, eu queria te fazer uma pergunta sociofilosófica e antropológica. Lá vem o poeta. Exatamente. O poeta, poeta, ele vem. A gente tá nessa Pergunta origem, né, feminista. da geração floquinho de neve, ultra sensível, que se ofende por qualquer coisa, faz uma piada, acha que é uma piada histórica de opressão, de racismo, de nazismo, de estuprador, e exatamente compara humoristas que fazem uma piada a um estuprador, a um canalha, a um assassino. Como é que surge essa geração floquinho de neve, que de floquinho não tem nada? É uma geração opressora, né? Que se coloca no lugar de vítima pra massacrar o outro, sem dó, sem sofrer represália, porque elas são as vítimas preferenciais. Tem um cálculo político e identitário aí, ou surgiu espontaneamente como uma geração mimada mesmo? Parabéns, pergunta. Não, acho que tem um misto das duas coisas, Adriles. A pergunta é boa e é muito difícil, né, responder em pouco tempo, mas assim, são estudos e mais estudos. Existe alguma coisa deliberada, assim, de uma turma que sabia o que estava fazendo ali para ir subvertendo os pilares da civilização, enfraquecendo ali o núcleo familiar, a liberdade de expressão, aí vem com essa história de discurso de ódio e tudo, aí o cara se acha o cruzado, o resistente contra o fascismo, se chama antifascista o movimento, e acha que com isso, então, ele pode calar todo mundo, intimidar, bater, porque é em nome do combate ao fascismo. Mas tem também alguma coisa espontânea, né? Os pais helicópteros, como são chamados aqui nos Estados Unidos, que foram tentando proteger, cada vez tiveram menos filhos, né? O filho custa mais caro, eles tentando proteger demais os filhos, mantendo todos os espaços ultra seguros, né? E aí realmente, né, uma geração que não pode enfrentar nenhum tipo de adversidade, nenhum tipo de ofensa sequer, né? Cria lugar seguro para microagressão e tudo. Aí é uma geração realmente de gente hipersensível que vai se ofender com qualquer coisa e usar os métodos mais totalitários e agressivos, muitas vezes, para tentar calar aquele que está supostamente o ofendendo. Então é um cenário preocupante, nós temos que combater isso. Não é uma brincadeirinha de rede social, tem gente que perde emprego, tem gente que apanha. Sim, com certeza. Isso aí, esse é o problema. Tem gente Que é cancelada mesmo. Comediante da Suécia. Ô, Constantino, aproveitando essa linha, na cultura do cancelamento, eu vou puxar uma matéria sua. Quem decide o que é ou não fake news e quem decide quem vai ser cancelado? Acertou. Ah, miserável. Então, Zuckerman, essa é a questão, né? Hoje nós vimos esses dias o ministro Luiz Fux, falando que as plataformas têm que se responsabilizar pela divulgação de fake news. Isso é um pensamento temerário, porque fica aquela história, e aí? Aí as plataformas vão ter o poder, então, de dizer se aquilo é verdade ou mentira, ou então um discurso de ódio. A gente começa a entrar num filtro de conteúdo muito perigoso, porque é óbvio que vai ter perseguição. Um jornalista de um jornal grande, de circulação grande, pode falar que o presidente deveria morrer. Isso está tudo bem, isso não é fake news ou não é discurso de ódio. Várias notícias mentirosas, muitas vezes, ou deturpadas, são publicadas na própria imprensa, na mídia tradicional. Aí você vai começar a delegar a uma patota, vai ter que ter um time ali contratado de jornalistas que vão ter uma visão absolutamente independente, onipotente, né?
e abnegada para poder ir determinando o que é ou não é, verdade ou mentira e filtrando tudo aquilo que é publicado. Olha, isso aí é muito perigoso. Eu entendo que tem excessos, eu entendo que tem a gente aí incomodada com essa ampla liberdade quase anárquica das redes sociais, que trazem um lado ruim também, não tem dúvida que traz um lado mais tribal, um lado mais, enfim, essa coisa persecutória, essa coisa que, veja, não é que inventaram isso, né? O problema é que hoje em dia qualquer idiota que antes ficava gritando sozinho na praça, hoje em dia tem um grupo de seguidores e pode fazer isso em público, né? Então tem um fator até de contágio das massas, né? Que é um fenômeno também muito conhecido, já estudado há muito tempo. Então tudo isso aí tem um lado ruim. Agora tem um lado bom também. Deu liberdade, furou essa bolha da que eu chamo de patota do selo azul, e a turma tá tendo que conviver com isso. Eu acho que tem que dar mais liberdade ainda. Eu acho que a liberdade você combate com mais liberdade. E a liberdade de expressão pode sobrar, né? Porque, inclusive no lado ofensivo, não é, Constantino? Claro! Olha, é evidente que tem gente que fala assim. Tem gente que fala assim, mas isso você não pode criar robôs, contas inautênticas e disseminar agressões, tudo. Começa de novo aí para uma seara também meio cinzenta, uma região cinzenta. Olha só, todo político, via de regra, vai ter assessor lotado no seu gabinete para cuidar das suas redes sociais. O que esse cara faz? Esse cara produz meme, esse cara ataca os adversários, não sei o quê. Aí vai ficar num filtro ali. Hoje mesmo, no Jornal da Manhã, eu entrevistei o deputado de São Paulo, que está cuidando da CPI de fake news local, né, estadual, na Lesp. É lamentável. E eu perguntei isso pra ele, quem é que define o que é o gabinete do ódio? Ele teve que reconhecer que a expressão em si já é uma narrativa, né? Porque eu consigo identificar gabinete do ódio em vários grupos que não só bolsonaristas, né? Então por que fica essa narrativa toda, o gabinete do ódio? Todo mundo tem um gabinete aí de turma que fica atacando adversário em rede social. Faz tempo, né? Ué. E eu já disse que eu sou alvo de todos, né? Eu conheço por experiência própria os gabinetes de ódio. Você sofre, ô Constantino. Você toma porrada de todo lado. É lógico. Já foi cancelado. Menos no TikTok. Menos no TikTok. Calma que vai chegar seu mas o Felipe Neto, tiktokeiro, Rodrigo, sua hora vai chegar. Daqui a pouquinho sua hora vai chegar, meu Fica amigo. tranquilo, Neto rapidinho. botou o nome do cachorro dele, do Minecraft, de Cocô, e o Gustavo acha que foi homenagem a mim, não sei, mas... Muito bem, o Sami tem uma pergunta. O Constantino tem um livro chamado Esquerda Caviar. E outro dia no Twitter... Que o senhor esqueceu de mencionar. Então, me lembraram depois. Então, é isso que eu queria mencionar no ar. Isso. Então, o que é o termo esquerda caviar? Porque as pessoas estão falando, porque isso é um termo que ele estudou, existe em vários lugares, na Inglaterra, se chama limousine liberal, na França, na Alemanha, no Chile. Então eu queria que você explicasse esse termo com toda a propriedade que você tem, porque eu sou eu não sou Você é canhoteiro caviar? Não, Sani, você fez um resumo brilhante ali já no seu Twitter, né? Que é exatamente isso. Eu discuto muito com o nosso querido colega também de Jovem Pan, o Guilherme Fiuza, a gente faz um podcast junto, e a gente discute muito que ele não gosta de usar a coisa esquerda e direita, porque ele vem sempre com a seguinte explicação, né? Não, mas esse pessoal todo que arrota socialismo e tudo mais não vive de forma condizente. E é verdade, mas esse é justamente o ponto. A hipocrisia, a contradição entre aquilo que eles pregam da boca para fora e aquilo que eles praticam. Então é isso, é a turma que ama o socialismo, a igualdade, até mesmo Cuba e Venezuela. De longe, nas suas vidas, eles levam a vida mais ambiciosa, capitalista e tudo. Tem até um vídeo que é muito engraçado, não é novo, mas é muito engraçado, que é o Che Guevara aparecendo em Nova York agora, na era moderna. Sim. Ele descobre que venderam milhões e milhões de camisetas com a sua cara, né? E ele faz as contas de quanto ele ficaria rico ali com isso, né? Se ele tivesse o direito de imagem da sua própria imagem. E ele começa traindo a revolução. O Fidel Castro aparece depois no futuro, perguntando como é que tá. Ele já é ali um magnata, um empresário de sucesso, e ele chama a turma da imigração para prender o companheiro, né? Ele gostou da brincadeira do capitalismo. Então, via de regra é isso, esse pessoal de Hollywood, Projaquistão, que fala muito de igualdade, socialismo, não sei o quê, e na prática são os mais mão de vaca, os mais ambiciosos e egoístas e metidos que existem.
Eu queria fazer uma pergunta pro... Professor. Eu queria fazer uma pergunta pro Constantino, né? Uma pergunta já do cenário político aqui do Brasil, já que o senhor fica enrolando com esses temas que não levam a nada e tal. O senhor é bom nisso, né? Enfim, enrolar e não citar nenhum factoide e tal. Eu queria falar o seguinte, eu queria que... Tem muitas coisas que eu gosto no meio da política, Constantino. O que eu não gosto é você, né? As outras coisas que eu gosto é candidato e sindicato. Parece que o Congresso tá querendo voltar com o imposto sindical, Constantino. Vá de retro, Satanás. É isso mesmo, professor. O nosso querido deputado Paulo Eduardo Martins fez um trabalho brilhante ainda no governo Temer para poder acabar com esse troço. Foi um golpe de mestre nas máfias sindicais, né? E temos que ter um segundo golpe agora, que é acabar com a unicidade. Ou seja, você poder ter mais de um sindicato representando, supostamente, né, representando os trabalhadores. Tem que ser adesão voluntária para poder, de fato, entregar algum serviço que vale a pena, e tem que ter concorrência entre sindicato, não pode ter monopólio. Então esse é o segundo golpe que falta. Mas, em paralelo, já vem esse debate da turminha que quer resgatar o imposto sindical e parece, dizem as más línguas, que contaria com apoio até mesmo do presidente da Câmara, senhor Rodrigo Maia, né? Não dá. Isso aí é manter aquelas velhas tetas dos sindicalistas que falam que estão lutando pelos trabalhadores, pelos seus interesses, e estão lutando pelos interesses dos próprios sindicalistas. Olha ele! Muitos ali enriquecem, não fazem nada, vivem que nem nababos vagabundos, né? Então chega disso. Olha ele! O capitalismo liberal, ele permite sim a atuação sindical. Ela é legítima, mas desde que tenha essas características. Adesão voluntária para o sujeito poder contribuir, se ele achar que tem algo em troca, e se tiver concorrência entre os sindicatos para atrair justamente os trabalhadores que supostamente ele vai representar. Ô Costa, mas o Paulo Guedes tá dando uma esquerdada também, né? Querendo criar um imposto digital sobre transações digitais. Isso não é uma nova CPMF, tudo bem, ele fala que vai ter uma compensação pra desonerar a folha, mas é um imposto, né? Não? Ou é um tipo... Diga lá. Eu não gosto. É um imposto, eu não gosto desse imposto, ele tem vários defeitos, como todo imposto. Mas é verdade, você mesmo colocou, Adriles, a gente não pode tirar isso da equação, senão parece assim, o Paulo Guedes quer a volta da CPMF. Não é disso que se trata. A verdadeira obsessão dele é reduzir os encargos trabalhistas na folha de pagamento, porque isso realmente joga milhões para informalidade. Sim. E aí afeta as contas da Previdência e por aí vai, uma bola de neve. Então ele quer um imposto que tem uma base muito mais ampliada e difícil de sonegação, porque você consegue cobrar baratinho, 0,2%, e você consegue arrecadar dezenas de bilhões e com isso compensar na folha de pagamentos. Então é um pacote. O ministro Paulo Guedes tem uma visão que eu acho até muito liberal, tá? Que ele acha que o Brasil virou o paraíso dos rentistas, né? E é verdade. A turma se acostumou a emprestar para o governo e para a praia e ter um retorno ali de 10%, 15%. O Sami entende isso melhor que a gente. Então, o Paulo Guedes está querendo um país que seja mais amigável aos empreendedores, aos negócios, a quem cria riqueza, né? E não essa distorção toda que hipertrofiou o setor financeiro. Então, o mercado de capitais tem que ser bem desenvolvido, mas para financiar projetos, para financiar empresas, como é nos Estados Unidos, que tem 15 mil empresas com capital aberto e muito mais, e todo mundo lançando... O cara tem uma redezinha de restaurante que deu certo ali, o cara tem 3 restaurantes, o cara já abre capital para financiar o crescimento. Isso é empreendedorismo. E ao contrário dessa mentalidade que temos no Brasil de ficar só rentista, só como rentier ali, mamando nas altas taxas de juros. Acabou essa moleza. 2,25 a Selic. Agora o Paulo Guedes quer a segunda cacetada, que é esses encargos trabalhistas. Então, mas tem que fazer a reforma do trabalho deles. Porque é o seguinte, o Brasil, cara, o Brasil é 2 Brasil. É o Brasil da gente que paga. Você pegar todo o dinheiro que o cara tinha, que arrecada. Você tinha para aposentadoria e os funcionários públicos ganhando pelo que trabalha. Se aposentou, é o teu salário. Integral. Que era o último integral. E você tinha o quê? Os bancos ganham dinheiro. Sabe quanto sobrava para investir? 5%. 95% do bolo era para pagar. Por isso que teve a reforma da Previdência. Claro, então tem que fazer uma reforma grande. Só que é difícil, cara. Como é que você vai mexer nesse vespeiro? Só 5% do que arrecada vai pra bagaça. Emílio, é muita coisa, cara. Já é menos.
Hoje em dia o governo não consegue investir nem 2. Então, o governo virou uma grande RH, um grande departamento de RH administrando pagamento de aposentadoria e de salário. É isso só aí. isso. É isso aí. Mas aí. E agora imagina você ser governante e não ter dinheiro para pagar salário de funcionário. Então rasparam o tacho, rasparam o dinheiro. Esse negócio de Covid, os caras devem estar desesperados. Mas a grande questão da vai ter que fazer. Eu sei. Mas a grande crítica. Mas e daí, de onde você vai tirar? Não, mas a grande crítica é o seguinte: se você, por exemplo, eu fabrico caneca, eu pego a caneca verde por R$50, aí eu ponho Pânico escrito e vendo por 60. Tem um tipo de imposto chamado IVA. Então eu pego o que eu agreguei de valor, por exemplo, R$10 e vou pagar imposto. A CPMF não é uma boa, porque, por exemplo, eu tenho dinheiro, eu faço churrasco com os amigos, aí eu vou ratear, passar R$50 pro morgado. Eu não adicionei nada, pago. Dei mesada pro filho, pago. Então você... Cascata. Mas você paga imposto mesmo quando... efeito cascada e que não e coisas que não agregam valor. Então, o IVA você agregou valor, tudo bem. Mas o outro você não tá agregando valor. Então mas ele quer dar uma rapelada. Ele quer dar uma rapelada pra pegar dinheiro de igreja, os dinheirinhos que a gente dá. Mas aí, os Leonardinho que a gente dá Tomé. Grila sem nota. Eu não sou contra a ideia. Sem nota. Ele quer pegar isso aí. Eu só não acho que a CPMF é o mais eficiente. Eu sei, eu não tô discutindo isso, eu não entendo bosta. O debate é bom, mas assim, em Paulo Guedes we trust. O cara tá bem intencionado, tem bagagem, é preparado e tá querendo o bem do Brasil. É óbvio que vão ter discordâncias e é legítimo. Aliás, esse é o vespeiro, né? Reforma tributária, porque mexe com interesses de setores diferentes, mexe com interesses de estados e municípios no Pacto Federativo. É uma rabuda mexer nisso aí. É uma confusão certa. Né? Mas vamos ver se pelo menos simplifica essa carga insana que nós temos hoje no Brasil, que é o manicômio tributário mesmo, né? Boa, Constantino. Você tá indo bem, Constantino. O Constantino tá indo bem. Tá indo bem, Constantino. Parece tá dando 100 mil, Constantino. Parece eu, porra. Começa dando 100 mil, Constantino. Posso fazer uma questão pra ele? Deixa ele fazer que você já fez 30, cara. Deixa o Adriano. É a Suécia, querido. Não pode xingar. Não, é que o Constantino falou de rabuda, eu lembrei do Kanye West. Como repercutiu aí o primeiro pronunciamento dele já como candidato, né? Ele que falou aí... Aborto e assassinato. Isso. Não, essa é uma boa questão, isso aí. Porque é uma boa questão, né? Porque tem muita gente ainda com o pé atrás, né? Falando assim, isso é sério ou não? O Kanye West, ele defendia, ele se dizia amigo do Trump, inclusive tentaram cancelar ele por conta disso, né? Ele comprou a briga, ele foi firme nesse aspecto. E tem gente achando justamente isso, que é uma espécie de jogada, assim, pra ele... Tirar votos do Biden. Porque os democratas aqui têm algo como 80% do voto dos negros e na minha concepção isso é um absurdo, isso é pela turma ainda guardar na inércia uma narrativa que vem lá de trás. Esquece muitas vezes que são os democratas que fundaram a KKK, a Exatamente. Os democratas sempre mantiveram essa visão de mascote, os negros como uma visão até de condescendência, de desprezo. Eles precisam da nossa ajuda. Aí você vai ver, só tem democrata de elite branca, rica, falando isso. Né? Então é uma coisa até incoerente. Então eu acho que o Kanye West quer dar uma chacoalhada nisso e atrair aí, principalmente, os negros, né, para mostrar que não precisa... se ajoelhar perante a cartilha politicamente correta dos democratas para combater racismo, por exemplo. Então, vamos ver se é uma jogada inteligente ou não de marketing, ou se é só autopromoção, né? O tempo dirá. Mas que tá curioso, tá? No mínimo tornou mais engraçada a eleição esse ano, até porque não tinha, né, nada, porque esconderam o Biden no sarcófago. Porque tá gagá, né, Constantino? O Joe Biden tá meio lelé. Tá gagá. Ele é o rei das gafes, ele tá gagá, se ele falar vai perder voto. O Dilma. Então esconderam o cara num bunker. Esconderam o cara. Boa. Obrigado, viu, Constantino? Você tá mais calmo, né? Tá calminho. Você tá calmo ou não? Tô calmo que eu não quero que essa garotada aí vá me cancelar. Você tá mais calmo, você tá mais tranquilo. Você tá mais calmo, Constantino. Depois do MBL ele vem dá aqui, uma o Constantino, dá um pulo aqui na Virgínia pra gente matar uns ursos, porra. Obrigado, viu, Constantino? Animal, pô. Boa. Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida, conversando com a gente aqui na Jovem Pan. Vamos fazer o break? Bora! Boa. Leia o ficou quadrinho. triste? Peraí, calma. E você ficou triste que você...
Olha... Vem pra cá. Não vem não, fica na sua. O trabalho me tomava mais tempo do que eu queria, mais atenção, e tinha que saber vários assuntos ali que não, às vezes nem sempre me interessavam, discutir as nuances do que o Bolsonaro disse e tal. Então eu acho que eu não ia durar muito, eu mesmo ia pedir pra sair uma hora antes. Mas a situação toda foi muito ruim, né? Tá chato, né, esse negócio, né? Muito chato. Você falou do Tem que ir no Bolsonaro. RH, muito desagradável. Não é? Falar com a turma Marli da chata, RH né? da CNN não é Eu pensei em legal. pegar a multa de rescisão de contrato e pagar um outdoor na frente de um movimento LGBT escrito bem grande, opção sexual. Mas falei, não é melhor não. Vamos baixar esse assunto, já deu. Mas eu acho que não é... Eu sempre quero acreditar que as pessoas fazem isso meio que num movimento... Com boas intenções, com boas intenções. Demorando, né? Puta que pariu. Bom, se você é vaidoso... Não pode eu ser dou agressivo. Deixa eu te falar. Olha lá. O importante também é a vaidade do ser humano. Eu dou pra você o livro. Isso. O dono da razão. Você dobra ele. Ninguém mais escuta. Tô de olho no Brincadeira. Tá resolvido. Tá resolvido o problema. Nossa senhora, vamos rir. E temos agora um novo livro que nesse momento... Isso, a terceira edição. Quem está... Não. Tem Essa é a trilogia. trilogia. Uma trilogia. Não. São vários. Esse aqui está na mão de Caio Coppola. Caio Coppola. O Coppola é bom. O fodão do debate. O cara já mandou 5 pro O cara saco. pediu música Esse no livro Fantástico. aqui, ó. Esse livro aqui. Ganhou todas. Esse livro É aqui, de Caio por Coppola. enquanto, está na mão Caio de Coppola. Caio Mas o dono Coppola. da razão tá superior ao Caio dono do Coppola é a debate. previdência da CNN, tá aposentando O todos. fodão do debate fazendo é um família. sofista. Narlock, parabéns pelo seu trabalrio. Boa, Harry Muito Potter. obrigado Valeu, por você gente. ter vindo. Obrigado mesmo. Boa. Eu sou fã do Narlon. Daqui a pouquinho a gente Dá volta. pra ele. Harry Potter.